Olá pessoal, eu me chamo Lucas Joshua e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o projeto de ecologia sonora. Antes de introduzir o trabalho e contextualizar o que foi feito, eu vim apresentar uma obra que eu compus especialmente para a realização de uma das etapas do meu projeto. Espero que vocês gostem. Pessoal, essa música que eu acabei de tocar é uma das composições que eu desenvolvi para a realização do meu projeto de ecologia sonora. O nome dela é A Paz em Meio ao Caos Urbano. Além do violino, eu utilizei uma gravação de áudio que eu captei aqui da janela do meu apartamento. Eu moro no quarto andar de uma das ruas mais movimentadas da Vicente Pires, e ainda assim eu consigo ouvir muitos carros, muitos caminhões, pessoas andando, pessoas gritando. Então, o som do vento, dependendo do jeito que eu fecho a janela e da velocidade do vento, produz sons e notas diferentes. Então eu consegui uma gravação bem rica. E se vocês perceberem, o violino está um pouco mais baixo do que essa paisagem sonora que eu captei, justamente para trazer as reflexões que Schaeffer nos proporciona e nos instiga a fazer. A ecologia sonora é um campo que estuda e busca compreender a relação do homem com o meio e a reconexão com os sons, com o nosso dia a dia, com o que nós percebemos e às vezes não percebemos ao longo do nosso cotidiano. Então a música é para você refletir e se concentrar mesmo na mensagem que eu tentei passar pela melodia do violino, mas também reconhecer os sons que fazem parte do nosso cotidiano, cotidiano de todas as pessoas. Os carros, o barulho de som de carro, buzina, pessoas conversando, o vento, que está 100% relacionado ao desenvolvimento de uma escuta consciente. Assim, nós somos músicos profissionais, agora educadores profissionais capacitados. Então, nada mais justo do que termos um ouvido treinado para além de notas e melodias e o que a gente conhece como música tradicional e que nos é ensinado. O meu projeto foi dividido em dois momentos, na verdade foram dois projetos distintos. O primeiro aconteceu em 2024 e se chamou Terças Musicais. Era um projeto de música de câmara de violinos que eu tinha em parceria com uma igreja. Nós fizemos vários encontros regulares. O nome Terças Musicais remete ao intervalo de terça e porque o projeto começou numa terça-feira. Então, a princípio, os encontros aconteciam nesse dia. E nesse primeiro momento nós fizemos duas limpezas. A primeira, a turma fez sem nenhum tipo de conhecimento prévio, então eu não realizei nenhuma instrução,
Eu apenas falei, fechem os olhos e ouçam. E eu toquei uma música, e em seguida eu pedi para eles relatarem o que eles percebiam, o que eles sentiam e os sons que eles reconheciam do ambiente. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque muitos alunos reconheceram sons que eles não conheciam. No primeiro momento eles me deram poucas informações, e o segundo momento foi uma limpeza de ouvidos guiada. Eu dei uma contextualização sobre melodia, sobre harmonia, sobre ritmo, sobre as propriedades do som, altura, intensidade, timbre, duração. Contextualizei a respeito dos ruídos, o que é som, o que é um ruído. E esse segundo retorno foi ainda mais enriquecedor, porque depois que eles tiveram consciência do real objetivo da limpeza de ouvidos, eles me trouxeram ainda mais informações e feedbacks ainda mais enriquecedores para o complemento do meu trabalho. O segundo projeto já foi agora em 2025, e o nome dele é Esperança Music. Também parceria com uma igreja onde eu dou aula de violinos, só que nesse contexto acontecem várias aulas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu ministro aula de violino em um dos blocos, em uma sala, tem aula de bateria em outra sala, tem aula de balé no térreo, tem aula de violão, tem aula de canto coral, tem aula de piano. É um prédio de 3 andares, então tem gente limpando o tempo todo. Atrás tem uma mata que é preservada, tem animais, passarinhos que cantam. As aulas aconteciam no final da tarde para a noite, então nesse horário tinha bastante passarinhos cantando, passarinhos voando. Então esse segundo projeto foi ainda mais enriquecedor no sentido de retorno de informações. E esse eu organizei de uma forma diferente. Eu estou acompanhando aqui a metodologia porque eu não tenho tudo decorado, porque já faz um tempo que eu realizei e a minha memória não é muito boa. Mas foram 5 encontros, e dessa vez foram todos encontros guiados. Então todas as aulas tiveram um objetivo, e eles eram guiados com frases. Por exemplo, o primeiro comando foi: hoje vamos escutar com atenção. Vocês não precisam entender nem julgar os sons, apenas reconhecê-los. Nesse primeiro momento, os alunos retornaram para mim, por meio de fala e escrita, os sons que eles reconheciam. A gente parou, a sala ficou em silêncio, e eles trouxeram o feedback de tudo que eles reconheceram. E alguma das falas foi: tinha crianças gritando em algum lugar, tinha um carro de som alto passando na rua, ouvi sons que não consigo perceber durante o dia, ouvi sons de bateria, violão e piano. A segunda limpeza foi guiada com o seguinte comando: escutem como se fosse a primeira vez que estivessem em nossa sala. Tudo é novo. Então eu pedi para eles esquecerem que a gente já fazia aula há um certo tempo, e aquele era o primeiro contato com a sala de aula e com o ambiente da igreja. E os feedbacks foram: eu ouvi o som do portão batendo e do rapaz passando a máquina no chão. O som da sala ao lado parecia mais próximo hoje. Ouvi o barulho do ar-condicionado iniciando e depois o som contínuo. Antes eu nem sabia que ele fazia 2 sons diferentes. Percebi que até a lâmpada faz um barulho quando ligamos. A terceira limpeza teve o seguinte comando: hoje vamos escutar as camadas do som. Qual som está mais perto, qual está mais longe? Para eles trabalharem os aspectos do som: intensidade, duração, timbre, altura, e eles conseguirem diferenciar a proximidade desses sons e a intensidade que eles eram reproduzidos. A quarta limpeza teve como regência o seguinte comando: hoje vamos escutar o silêncio. Nesse dia mudamos de local, fomos para uma sala da bateria onde fica o aquário, que é a estrutura de vidro projetada para minimizar os ruídos externos e possibilitar a equalização do som produzido internamente no aquário. E os feedbacks foram: no silêncio minha mente começou a buscar sons. Achei que não havia nenhum som, mas percebi que até o silêncio tem som, um ruído quase imperceptível. Eu me concentrei tanto no silêncio que ouvi meu estômago roncando. E a quinta e última limpeza guiada teve o seguinte comando: qual é a trilha sonora da nossa aula? Ao longo desses encontros eu realizei algumas gravações do ambiente da sala, igual eu fiz para a realização da música que vocês ouviram.
E ao término do projeto, eu juntei todas essas gravações e reproduzi para os alunos perceberem como era a nossa paisagem sonora durante a realização das aulas e dos encontros. E os relatos foram: na gravação parecia mais barulhento, hoje está mais silencioso. O som do violão ao fundo ficou mais claro na gravação. Percebi que nosso ambiente tem uma música própria. Até o som do portão virou um ritmo. Antes eu não conseguia perceber tantos sons, e foi nessa etapa que a professora solicitou que nós fizéssemos uma partitura alternativa, que ao invés de utilizar claves de sol, pentagrama e todos os símbolos tradicionais que nós conhecemos para anotação, nós utilizamos símbolos para facilitar, e tinha uma legenda, para facilitar o entendimento e a percepção dos sons. Basicamente esses foram os meus dois projetos. Para mim foi muito enriquecedor as duas experiências, públicos diferentes, atendi alunos com faixa etária entre 9 e 50 anos, e foi muito prazeroso poder realizar esse trabalho. E assim, mesmo com a vida corrida, mesmo com... eu faço duas graduações ao mesmo tempo, eu consegui me dedicar e poder criar coisas diferentes, além da partitura alternativa. Compus músicas para trabalhar com os alunos utilizando os ruídos. Nós gravamos os ruídos para transformar na partitura e eles perceberem a nossa paisagem sonora. Então foram muitos artifícios que eu com certeza levo para minha formação profissional e tenho utilizado nas minhas aulas depois dessa experiência. Como conclusão desse trabalho, eu trago a importância do desenvolvimento da escutativa e consciente desde o início da nossa formação musical. Mesmo que os alunos não decidam seguir carreira profissional, mesmo que eles queiram tocar por hobby ou apenas aprender o instrumento para tocar na igreja ou uma reunião de família, eles precisam ter consciência da nossa real conexão pessoal com o mundo. Então, vale a pena dedicar momentos da aula para esse tipo de reflexão, a contextualização sobre o silêncio, sobre ruídos, a diferenciação desses termos que muitas vezes meus alunos falam: esse barulho que o violino faz, e eu corrijo, isso não é um barulho, é um som, ele tem uma altura definida, ele tem um propósito. Aí eu arrasto a cadeira, que muitas vezes produz até nota, às vezes não, e isso é um ruído ou um barulho do ventilador, igual vocês estão ouvindo agora, ou o barulho do motor do ar-condicionado. E eu trago essas reflexões para eles entenderem o contexto em que nós estamos inseridos. Então, ao todo foram 7 limpezas de ouvido, baseados nas reflexões de Schaeffer. Adaptei algumas das propostas que ele traz no livro que nós utilizamos como base, como essa questão da limpeza de ouvidos guiada com comandos, e foi muito enriquecedor. Os alunos me trouxeram vários feedbacks positivos e depois da realização do trabalho tinham mais, como eu posso dizer, reconheciam os sons com mais facilidade, tinham desenvolvido um ouvido mais preciso, além de reconhecer as notas, reconheciam os sons do ambiente, conseguiam prestar atenção no que os colegas do lado estavam tocando, porque nós fazemos divisão de naipes. Então, depois dessa experiência, os alunos tocaram melhor, tocaram mais afinado, perceberam as intenções, a respiração, os movimentos de regência. Então, com certeza, foi um trabalho muito enriquecedor e eu agradeço a oportunidade que a professora nos proporcionou até aqui e aconselho que vocês voltem e, depois de ouvir tudo isso que eu expliquei sobre a realização do meu trabalho, ouçam a música mais uma vez, com a escuta mais consciente, com os ouvidos abertos em todos os sentidos, para que vocês tenham uma melhor experiência. Muito obrigado mais uma vez, tenham um ótimo dia.